Muito bem, estamos começando mais um episódio aqui do Suco Podcast, o teu podcast de todas as sextas-feiras. E nós vamos dando início aqui à nossa programação de hoje, trazendo alguns assuntos muito bacanas aqui da nossa região. A gente vai falar aqui sobre lendas urbanas do estado do Rio Grande do Sul. Também, né, tudo aquilo que movimentou um dia aí a curiosidade das pessoas, as especulações. Hoje vamos trazendo aqui então esse assunto muito bacana sobre as lendas. E para quem não nos conhece, né, somos um podcast diferenciado todas as semanas, um assunto ridículo aqui para vocês, ou seja, vamos abordar aí um assunto interessante, aqueles assuntos que normalmente as pessoas não gostam de abordar, e a gente vai falar sobre lendas, videogame, sobre histórias, ou seja, aqui você vai acompanhar toda semana um assunto diferenciado. Essa é a nossa proposta aqui para você. Aqui junto comigo o Diego Moraes, né, nosso grande parceiro aqui no Suco Podcast, membro interino também do Suco Podcast, Rodolfo Augusto Schetter de Oliveira também, membro interino, aqui junto conosco, não tá aparecendo, mas tá o JG, nosso colega de jornalismo aqui da rádio, também tá tomando um guaranazinho aqui conosco, tá acompanhando aí a nossa programação, e a gente vai até as 8 horas e 30 minutos trazendo muita coisa legal pra você, falando um pouquinho. Começando aqui para você se apresentar novamente, né? Esse é o nosso terceiro episódio. Semana passada nós trouxemos 2 episódios, né? O piloto e o episódio número 1. Ou o episódio 1 e o episódio número 2. O primeiro a gente falou justamente sobre os bastidores da reportagem do lobisomem, né? A gente falou muito sobre a questão da nossa reportagem que a gente fez sobre o lobisomem de Cruz Alta. E no sábado a gente trouxe uma manhã inteira praticamente só falando sobre histórias e videogame. Hoje a gente vai trazer então as lendas urbanas. Estamos ao vivo aqui na transmissão simultânea pela página do Notícias RS do Facebook e também pelo canal aqui do YouTube da Rádio Cidade. Lembrando que após esse podcast também estará postadinho aqui no nosso canal do Notícias RS, canal do YouTube. E hoje a gente vai falar então sobre essas lendas urbanas. E você que está nos assistindo, seja pelo YouTube, seja também aqui justamente pelo nosso canal aqui do Notícias RS, você pode mandar para nós. Se você lembra de alguma lenda aí da sua cidade, a gente vai estar lendo ao vivo aqui para você e mandando aquele abraço especial. Sombra, se apresenta aí para quem está te vendo a primeira vez hoje. Bom, primeiro boa noite pessoal, eu sou o Diego Moraes, conhecido popularmente como Sombra. Vai lá, Rodolfo. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores. E esse episódio promete, viu? Exatamente, né? Bom, olha, eu vou começar falando aqui sobre algumas lendas aqui que a gente costuma ouvir falar muito. E eu tava esse fim de semana conversando com alguns amigos meus. Pra quem não sabe, pra você que tá nos acompanhando, da onde você estiver assistindo, nós estamos em Cruz Alta, né? Cidade aqui no centro do estado do Rio Grande do Sul, conhecido popularmente também como terra do escritor Érico Veríssimo. Mas aqui na nossa cidade, nós já vimos muitas histórias que foram contadas e que foram passadas de pai para filho. Bom, nós temos a história mais clássica aqui para você que está nos acompanhando, e aí linka muito com a questão do lobisomem que a gente trouxe. Porque para você entender, meu amigo ouvinte, Cruz Alta, essa terra que a gente vive hoje, ela nasce na localidade de Benjaminote, que é hoje uma localidade aqui do interior do nosso município. Inclusive, até 1835, a cidade de Cruz Alta ia aqui do centro do estado até Nonoai. Nonoai, a divisa com Santa Catarina, pertencia a Cruz Alta. Então você veja o tamanho que essa cidade tinha. Mas a origem do nome Cruz Alta, que é a nossa cidade, começa aqui no interior de Benjaminote, justamente, né, quando, há muitos anos atrás, muito tempo atrás, um empregado, né, um capataz de uma fazenda aqui, teria ido passear com a sua filha e lá pelas tantas ele se distraiu e perdeu a menina. Procurou muito a criança, não achou. No outro dia, quando ele encontra a criança havia sido, não vou dizer raptada, a criança estava ao lado de um animal chamado aó. O que é o aó? O aó, inclusive, consta no livro Dicionário
de Cruz Alta, do escritor Rossano Cavallari. Esse monstro mítico, né, o AO, ele é contado em várias regiões aqui onde a gente vive. Não só aqui do interior de Cruz Alta, mas também Uruguai e Argentina. E já ouvi algumas histórias em Nonoai também, naquelas reservas indígenas que nós temos lá. O AO seria uma espécie de um cachorro muito grande, de cor branca, como se fosse um animal assim, feio mesmo. E esse capataz, quando enxergou o AO amamentando a criança, se assustou, teve um infarto e morreu. É isso que a história conta, né? Ele ficou tão apavorado com aquela cena, mas o AO não estava fazendo mal à criança, tinha amamentado a criança, era uma AO fêmea. E ali naquele local, no outro dia, os jesuítas ali, também os moradores encontram essa cena, né? O AO amamentando a criança, levantam uma cruz ali e agradecem a Deus pelo milagre, vamos dizer assim. Assim nasce a história de Cruz Alta. Então não teria como a gente começar esse episódio sem falar primeiramente da lenda do nascimento de Cruz Alta. Por que eu falei que essa história tem muito a ver com a própria questão do lobisomem? Porque onde a gente produziu a reportagem do lobisomem fica entre o bairro Abegaí e a localidade de Benjaminote. E naquele local, por sinal, se fala muito em lobisomem, muitos avistamentos de lobisomem, é o que o pessoal conta aí, de lenda por lenda. Inclusive, né? E é o local onde o tal AO, um pouco pra frente, teria aparecido. Exato, inclusive quando você fala com os moradores da Abegaí... Fala mais perto do microfone. Inclusive quando você fala com os moradores do bairro Abegaí, sempre há um monte de relato de lobisomem, desde os antigos aos mais novos, sempre vai ter... Disseram, eu vi um lobisomem, foi dia tal, aconteceu alguma coisa, aconteceu que eu vi um bicho que parece um cachorro gigante por lá, então é muito recorrente naquela área. É interessante isso, eu te pedi pra te puxa o microfone pra frente um pouquinho, aí ó, pronto, né? Senão fica muito baixo aqui pra quem tá nos ouvindo. Sombra, o que tem a me dizer sobre isso aí, essa questão do AO? Tu já viu um lobisomem, Sombra? Eu já vi vultos. Já vi. Porque eu moro perto dos trilhos, né? Antigamente ali na Ponte Seca, mais popularmente chamado. Ponte Seca seria a Lomba. É, a Lomba. A Lomba. Sim. Daí ali sempre teve avistamento de lobisomens, antigamente. Tanto meu avô, quando era vivo, afirmava de pé junto que lá tinha. Ele falou que quando nós subisse ali, ter cuidado. Não, e é interessante porque pra quem mora aqui em Cruz Alta, sempre se criou ouvindo falar em lobisomem. É interessante, a minha avó ela morava no bairro Brum 2 e a gente sempre ouvia falar que lá no bairro Brum 2 tinha um senhor que era lobisomem. Quando a gente morou na Abegaí, quando meu pai brigadiano, e a gente tinha o projeto na época PM residente, então nós morávamos na escola, também sempre falavam, lá na Abegaí tinha lobisomem, Benjaminote tinha lobisomem, quer dizer, a lenda do lobisomem acaba se misturando com a cultura aqui de Cruz Alta. Mas Cruz Alta não é só uma cidade com lendas de lobisomens. Não. A gente teve várias lendas, e é interessante falar que muitas lendas partiram de coisas verdadeiras. Eu queria, Sombra, que tu me falasse um pouquinho, não sei se tu lembra bem, sobre a história da Gangue do Susto. Pra quem tá nos assistindo e morou em Cruz Alta, sabe do que eu tô falando. Já ouviu falar na lenda da Gangue do Susto? Que na verdade não era só uma lenda, era verdade, né? Era real. Sim, lógico que era verdade. Era um bando de crianças, na verdade, no começo. Crianças não, né? Tinha uns seus 18 anos já. Vou botar jovens, né? Jovens que subindo de bicicleta, de a pé, aprontar, fazer uma algazarra, dar susto nas pessoas andando. Eu me lembro uma vez que eles estavam andando de bicicleta, estavam todas as veinhas. As idosas. As velhas. As anciãs. Comida, peito murcho, caindo. Calma. Andando com a sacolinha, eles de bicicleta, com aquelas buzinas altas. Eu começava a fazer assim, geralmente no centro. Claro, desciam às vezes pra mais vila. Só que eles começaram assim, dando sustos, brincadeiras, peças. Isso. Só que daí escalonou, né? Começaram a fazer algazarra. Eu me lembro bem dessa época da Gangue do Susto, porque isso lá em 2006, 2007 ali mais ou menos, eu me lembro que quando a gente ia sair pro centro, já falavam, tem que ter cuidado com a Gangue do Susto. Pra curtar o caso, como o Sombra tava falando, era um grupo de pessoas, de adolescente, vamos falar adolescente, né? Porque pra mim já não é mais adolescente, né?
vagabundos mesmo, né? Porque Exato. tu pegar uns caras que ficam aí... Porque assim, ó, se fosse só susto, ainda tudo bem. Sim. Mas eu me lembro de um caso em que eles pegaram a saída de um culto evangélico aqui em Cruz Alta na época. Isso é o que todo mundo conta. E pegaram lá um cidadão lá que tocava violão, surraram o cara, né? Surraram o cara, quebraram o violão dele. E isso aconteceu. E aí tu lembra sobre como é que foi o fim da Gangue do Susto aqui em Cruz Alta? Sim, lembro. Se não me engano, 100% verídico, assim. Eles desceram pra Noronha, né? Desceram pra Noronha pra dar um susto nas pessoas. E encontraram um cara que não tava muito bem não teve um dia muito bem. E foram dar um susto nele. O cara pegou um tchaco, não sei como, tinha um tchaco. Não sei como. Eu conheço o cara. Exato, mas eu vou, né? Eu tinha um tchaco. E eles começaram a badernar, surrar ele. Ele puxou o tchaco das calças, não sei de onde, e surrou a Gangue do Susto inteira. Eu não vou falar o sobrenome dele, né? Não mas é falar. o Gregory. O que aconteceu? O Gregory fazia academia naquela época e ele andava sempre de bicicleta e ele praticava artes marciais, enfim. E o que eu sei, na verdade, não foi na Noronha, foi aqui na esquina do Museu Érico Veríssimo, esse caso. Eu achei que era na Noronha. Isso. Descendo ali. Ele topou com a Gangue do Susto, e aí eu não sei realmente se a Gangue do Susto ia querer dar um susto nele. Sei que ele tirou um tchaco que ele tinha na mochila e arrebentou a pau. Eram 8, se eu não tô enganado, mas ele arrebentou os caras a pau, né? E ali acabou a Gangue do Susto, terminou. E aí virou a lenda da Gangue do Susto em Cruz Alta. Será que era verdade? Porque por muito tempo, eu era amigo sou amigo do Gregory, a gente tinha contato com ele, então a gente ficou sabendo, seja no outro dia. Sim. Mas a população de Cruz Alta tinha medo, às vezes, de sair na rua por causa da história da Gangue do Susto. O pessoal pensava, porque será que eu vou topar com a Gangue do Susto? Então virou uma lenda aqui em Cruz Alta. Como também a gente tinha o Maníaco da Cinta. O Louco da Cinta. O Louco da Cinta, que também era uma figura peculiar que se tornou uma lenda em Cruz Alta até os dias de hoje. Tu conhece essa história, Rodolfo? Vou deixar pra vocês. O que eu ouvi falar era de um senhorzinho. Não era um senhorzinho. Ele tinha os seus 50 anos, que o pessoal faz tipo sentido, sargento, uma coisa assim. Não. E fica fazendo pose. Não, tem nada a ver com isso. Não. Tem nada a ver com o Maníaco da Cinta. Pelo que eu lembro, ele gostava de fazer bastante mulher, ensurrar a mulher com a cinta. Não, é verdade. Não era uma cinta qualquer, era uma guaiaca. Uma guaiaca. Mas guaiaca, sim. Pra quem tá ouvindo nós de outros lugares, a guaiaca, na verdade, ela é aquela cinta que o gaúcho utiliza, né? Isso. Mais grosso, tem mais antigo, tem fivela, né? Sim, fivela, cabe munição, tem um bolso até pra coisa. É uma guaiaca. Então, é um negócio grosso. Sim, ele gostava de pegar umas mulheres desprevenidas, sozinha, e dava ela sentada. E depois saía correndo, gritando. Depois saía bem faceiro. Exato. Esse era o Maníaco da Cinta, que tinha aqui em Cruz Alta, né? Que era, de fato, uma figura peculiar, né? Porque as pessoas... E aí você vai falar, Fernando, mas o que tem a ver de lenda? Isso tem a ver que acaba acontecendo que isso se torna uma lenda urbana no nosso município, né? Acabou se tornando uma lenda. Outras coisas que tu lembra aqui de Cruz Alta, Sombra? Seria... tem a da panelinha, né? Mas a da panelinha... A lenda da panelinha clássica, antiga. É um tropeiro, né? Tinha também o carrinho pra andar. Já escutou essa? Não, essa eu não conheço. Essa é nova. Essa é nova? Essa é nova. Essa as pessoas geralmente saem com o carrinho, né? Pra levar as compras no mercado. Ele vinha, as pessoas com o carrinho, pegava o carrinho assim, dava um empurrão assim, carrinho pra andar! E jogava, e jogava o carrinho. Jogava o carrinho assim, e a pessoa ia correndo atrás do carrinho. E saía bem louco. Essa eu não conheci. Uhum. Tem outras lendas urbanas até. Eu produzi uma reportagem há cerca de uns 3, 4 meses atrás, que é justamente a lenda do Santo Popular de Cruz Alta, que inclusive atrai devotos ao cemitério. O que é essa lenda? Né? O cemitério de Cruz Alta, isso é interessante aqui. Daqui a pouco eu vou estar trazendo uma outra história que aconteceu, uma história muito macabra aqui no nosso cemitério de Cruz Alta. Mas para quem não sabe, o cemitério de Cruz Alta ele é de 1865. Muito Ou seja, ele é anterior à Revolução Federalista, que foi uma das revoluções mais sangrentas aqui na nossa região. E
o que é interessante da história desse cidadão, né, que se tornou um santo popular de Cruz Alta, inclusive eu conversei com o pessoal da Igreja Católica aqui de Cruz Alta, da Diocese, ele não é um santo aceito, vamos dizer assim, pela Igreja Católica. Ele é um santo popular, é diferente de tu pegar, por exemplo, São Jorge. É um informal. Ele é um santo que foi tido como santo pela população, não pela Igreja. Mas esse santo, ele se chama Armando, né, conhecido como santo popular Armando Cruz. A história de Armando é envolta em mistério e lenda. Nascido em São Paulo, ele chegou a Cruz Alta em 1900, tinha 20 anos de idade. Veio para trabalhar na época na construção da linha férrea que atravessava na época a região. Pouco tempo depois da sua chegada, no entanto, Armando faleceu, oficialmente devido à tuberculose. Essa versão da morte, porém, é questionada por muitos moradores locais que acreditam que a história é diferente. E por que esse santo... O túmulo dele tá no cemitério ainda, eu fui lá, gravei. E é interessante porque o santo de Cruz Alta... daqui a pouco eu trago os comentários aqui, meu amigo Paulo Roberto Carbone, daqui a pouco eu já leio teu comentário. O Armando Cruz, ele é conhecido como o santo acorrentado em Cruz Alta, e o túmulo dele tem correntes em volta. E olha o que é interessante, né? Ele veio em 1900, aos 20 anos, pouco tempinho depois morreu de tuberculose. Mas segundo a lenda popular, que persiste há décadas, Armando teria se apaixonado por uma mulher comprometida, o que teria desencadeado em uma série de eventos trágicos. Diz que durante um baile organizado para os trabalhadores da linha férrea de Cruz Alta, Armando e essa mulher trocaram olhares, despertando aí a fúria do marido dessa mulher, né, o companheiro, que inclusive ele era tesoureiro da linha férrea. Isso é o que a lenda diz. Oficialmente, para você que tá em casa, oficialmente ele morreu de tuberculose. Inclusive existem os registros da época, tá? Oficialmente ele morreu de tuberculose, mas ele se tornou um santo de Cruz Alta por causa dessa lenda, que conta aí que ele teria vindo então em 1900 para Cruz Alta para trabalhar na linha férrea. Ele nasceu em São Paulo, chegando aqui ele teria, numa festa que teve da linha férrea, trocado olhar aí com uma mulher que era esposa do tesoureiro da linha férrea, certo? O que acontece, né? Lá pelas tantas, né? Depois de ele ter aí meio que trocado olhar aí com a mulher do cara e tal, no dia seguinte o jovem teria sido falsamente acusado de roubo da tesouraria. Ele roubou a tesouraria da aviação férrea aqui, né? E foi preso. E misteriosamente teria morrido na cadeia. Embora essa história seja encarada como uma lenda, ela faz parte do imaginário popular de Cruz Alta. Porque, veja só, ele era um cara pobre que veio de São Paulo para trabalhar na linha férrea. Deu em cima lá da mulher do tesoureiro. Foi acusado de roubo, foi jogado na cadeia e morreu. Vocês acham mesmo que teriam colocado, na época, que o cara da tesouraria teria matado ele? Claro que não, inventar que ele morreu de tuberculose ou qualquer outra coisa. Isso aí a gente sabe que isso aí acontecia no passado, acontecia muito. O que torna a história de Armando Cruz ainda mais intrigante é a forma como ele, mesmo sem querer ou sem qualquer ligação oficial com santidade, passou a ser venerado em Cruz Alta. O que acontece? Diariamente dezenas de pessoas vão ao cemitério municipal de Cruz Alta para fazer preces junto à sepultura de Armando. Muitos depositam cartas e pedidos de agradecimento e enchem o túmulo de flores. Para ter uma ideia, olha só, isso aqui são dados oficiais do município. No ano de 2010, o túmulo dele foi pintado 23 vezes. Inclusive isso aqui virou uma reportagem da GZH, Grupo Zero Hora. O túmulo dele foi pintado 23 vezes em 2010, porque as pessoas vão lá e escrevem. E quando eu gravei essa reportagem, eu fui no cemitério de Cruz Alta e ele tá todo rabiscado. Se vocês forem amanhã, vocês vão ver isso. Inclusive o pessoal deixa uma caneta e lápis lá pra quem quiser rabiscar. Sim. O túmulo dele hoje é branco, né? E as correntes que tinham em volta foram arrancadas. Roubaram as correntes pra uma espécie aí de souvenir e tal, né? Mas tá lá o suporte das correntes, estão lá, e o túmulo todo rabiscado. Obrigado pela graça alcançada, obrigado por minha mãe ter se curado do câncer e tudo mais. Essa é uma lenda oficial do nosso município de Cruz Alta. Exato. O que tu acha disso, Rodolfo? Eu acho muito intrigante, muito interessante. Que sempre quando eu vou no cemitério no dia dos finados, tudo pra prezar dos meus familiares, é um dos túmulos mais cuidados.
E também o legal do interessante que ao lado do cemitério, antigamente tinha a lagoa do cemitério. Que era uma lagoa que veio cheio de lendas. E olha que interessante, olha só que interessante. Essa o Rodolfo pode falar, e eu vou ajudando ele caso ele não lembra. Porque eu produzi uma reportagem sobre a lagoa do cemitério em 2020. E lá eu consegui algumas fotos de época e mandei o link pro Rodolfo. Rodolfo, uma das pessoas que foi fotografadas dando uma volta em torno da lagoa do cemitério, quem que é? Eu não creio nisso, que eu tava vendo as coisas, eu tava falando com meus pais, batendo papo todo pra rever e fiz a matéria do Cooper. Apareceu a foto do Lucídio Ramos, que é meu bisavô, por parte de pai. Então, o avô do meu pai tá na foto. Eu perguntei pra ele, meu velho, cara, como é que essa foto do Lucídio parou? Cara, eu mandei pra um repórter que era amigo nosso pra fazer uma matéria e acabou sendo publicada. Daí tá foto oficial da minha família, do Lucídio Ramos com a Lídia, lá na Lagoa Cemitério. E que, inclusive, essa lagoa, tem uma lenda dela. Ela comumente ficava lá no cemitério, era mais utilizado do pessoal que levava o gado. Não é bem no cemitério. Inclusive o bairro cemitério hoje se chama bairro Schetter. Bairro Schetter. Exato. Que é o teu sobrenome. Inclusive. Ela ficava ao redor do cemitério. Ela ficava assim, ó, pra quem tá nos acompanhando agora e não sabe bem como é que é, a Lagoa do Cemitério ali, ela era muito grande, ela ficava gigante. Do que seriam os fundos da EASA, Escola de Aperfeiçoamento Sargento das Armas, até a Barão do Rio Branco, e isso. Ela vinha até próximo ali, ó, como é que eu posso dar de ponto de referência pra quem tá nos acompanhando? Ela vinha, bom, enfim, ela era entre a EASA e a Barão do Rio Branco. É próximo ali ao posto 2001 até um pouco abaixo do cemitério. Porque na época, hoje o cemitério, na verdade, se tu for analisar o relevo de Cruz Alta, o cemitério era um morro, né? Era um porque morro. Aí tu sobe ali a subida do que vai pras capelas do Asilo Santo Antônio, é uma subida pra Montanha de Ouro que chamam ali. Isso. Montanha de Ouro. Isso, então ficava entre o cemitério e Montanha de Ouro, até mais ou menos próximo ali ao posto 2001, entre os fundos da EASA e a Avenida Barão do Rio Branco. E a lenda é muito interessante, essa lenda. Inclusive tem uma das casas que até hoje tá lá. Que até hoje todas as fotos da Lagoa do Cemitério de Cruz Alta tem essa casa. Essa casa aqui, inclusive, ela é o sobrado. Agora me fugiu o nome desse sobrado aqui. Vivaldi Viver. É o sobrado. Pera aí, aqui ó. Sobrado Viacelli ou Viacelli, né? Como é chamado. Né? Esse sobrado aí tá até hoje no local, inclusive são várias fotos da Lagoa do Cemitério e esse sobrado tá sempre ao fundo. Mas o que é a Lagoa do Cemitério? Bom, como vocês podem comprovar na história, toda a história ela tem um pouco de lenda e aí tem assombração, vai ter tudo. Bom, segundo o que reza o folclore aqui de Cruz Alta, ali nas redondezas dessa lagoa havia um casal. Antigamente Lagoa Bento Gonçalves. Isso, exato. O nome inclusive não era Lagoa do Cemitério, era Lagoa Bento Gonçalves. Muito bem lembrado, exatamente, né? Para quem não conhece, ali era Lagoa Bento Gonçalves, né? Inclusive essa lagoa ela foi drenada em 1940. Exato. Então desde 1940 essa lagoa não existe. Existe no subterrâneo. Sim, tanto que se vocês forem ali no bairro Schetter, aqui de Cruz Alta, vocês vão ver que a maioria das calçadas, elas são de canalização. Elas são aquelas chapas de concreto e se tu parar, tu ouve o barulho da água correndo embaixo. Ainda corre. Então isso é bem interessante. Inclusive eu entrevistei uma moradora lá, ela me falando da dificuldade que foi de conseguir lidar com o que chamavam de banhado depois. Porque a lagoa foi drenada, mas virou muitas partes ali virou banhado. Inclusive, semana passada eu entrevistei o Silvio Rossi, né, agricultor, ele tinha uma casa, ele contando a dificuldade que foi ter que estar lidando com aquilo ali. Mas só trazendo aqui a história, então, do que é a história da Lagoa do Cemitério, por que essa lagoa é tão lembrada no município de Cruz Alta. Na época, reza a lenda que havia um casal apaixonado. A menina de família a menina era de família rica, né, bem instruída, sabia ler e tudo mais, e o menino era pobre. Bom, o que dizem? Que mesmo sem a aprovação dos pais, esse casal teve um filho. Acabaram tendo um filho. Quando os pais descobriram essa história, o pai da menina, né, teria afogado essa criança na lagoa, né? É o que conta a história, né?
teria afogado essa criança na lagoa sem batizar ela. Após essa criança ser afogada, ele não diz se o homem foi morto ou não foi, mas após essa criança ser afogada, moradores da região começavam a ouvir choro de criança toda noite. Toda noite alguém ouvia um choro de uma criança naquela lagoa. Bom, essa era a história que tinha, mas aí a história ganha um capítulo diferente. Mais tarde, né? O tempo foi passando e a história transmitida de boca em boca, né? Chegou aos ouvidos do padre que cuidava da paróquia de Cruz Alta na época. Isso. Todo mundo dizia que estava ouvindo choro, e aí tinha gente que dizia que tinha monstro na lagoa, que o demônio morava na lagoa, enfim. Que parecia-se como um monstro do pântano. Bom, tudo. A coisa foi tomando uma outra proporção quando o padre, né, sensibilizado com essa história, ele teria ido na lagoa pra batizar a criança depois de morta. Essa é a história. Bom, né, o que acontece? Dizem, né, até inclusive dizem que o padre foi lá, fez as preces dele e tudo mais, e alguém contou essa história aí pro delegado da cidade. O delegado, indignado com essa situação, né, não compreendendo as intenções do padre, cagou o padre a pau, prendeu o padre e cagou o padre a pau. O padre teria tomado uma tunda de laço, né, porque foi lá rezar pela alma da criança, né. Aí o que aconteceu? Aí olha como é interessante isso aí, Sombra. O que acontece? O padre, depois de tomar uma tunda de laço aí do delegado, catou as coisas dele pra ir embora de Cruz Alta. Mas antes de sair de Cruz Alta, teria jogado uma praga no município, jogado uma maldição no município, dizendo que para um filho de Cruz Alta prosperar na vida, só se ele fosse embora de Cruz Alta. Porque se ele vivesse em Cruz Alta, ele nunca prosperaria. Isso aqui é uma lenda do município. Isso é uma lenda do município. Se é só lenda ou não, a gente não sabe, obviamente. Existem hoje na internet várias fotos. Até recomendo você que está me assistindo agora, pesquise aí Fernando Cooper. Cooper é K-O-P-P-E-R. Fernando Cooper, Lagoa do Cemitério. Eu produzi uma reportagem muito bem feita sobre essa história em 2021. Inclusive entrevistei uma moradora que mora lá. E a foto da menina que aparece aqui era a namorada do pai dela. Ela tem a foto original. A primeira namorada da então senhorinha. É bem interessante essa história, porque envolve um município que Cruz Alta, eu vou dizer, cheio de lenda. Sim, e essa lagoa de fato existiu e foi drenada em 1940. Já tinha ouvido falar sobre isso aí? Essa eu não tinha escutado ainda, porque já parece. Só que bate porque tu pode ver na nossa época. Até hoje tem gente que fala que pra prosperar só saindo de Cruz Alta. Exatamente, eu falei isso agora. Nós temos vários amigos que não foram nada. Por exemplo, nós mesmos, nós não foram nada, tivemos que sair de Cruz Alta pra conseguir prosperar. Daí depois a gente voltou. Tu é um exemplo clássico, não foi? Eu fui embora em 2008, daí voltei ano passado. Exato, daí tu voltou já bem de vida, estruturado. Daí vai. Bem de vida não, né? Não, mas comparado ao que tava, né? Eu, pra quem não sabe, eu passei a minha infância vendendo pastel nas ruas aqui de Cruz Alta, né? É bem interessante o recado aqui do Paulo Roberto Carboni. Mas pode dizer ao Gregory: não o conheço, mas ele é meu grande amigo. A Janaína Gert, lá do bairro Abegaí, inclusive, ela botou que adora essas lendas. A Janaína Gert, que inclusive mora no bairro Abegaí. Janaína, e aí, como é que é a questão aí da lenda do lobisomem de Cruz Alta? Janaína, se tu estiver nos ouvindo, quiser mandar no meu WhatsApp aqui um áudio falando um pouco do que tu já ouviu falar sobre lobisomem em Cruz Alta, me manda o áudio no meu WhatsApp que eu rodo aqui teu áudio ao vivo aqui na nossa programação. Seria muito do Suco Podcast. Seria muito legal. Bom. Manda uma local, né? Ela é moradora local, ela mora lá, né? Exato. Janaína, tu quiser me mandar aqui, pode me mandar. Pode mandar aqui até, Janaína, se tu estiver nos ouvindo. E até você que tá me ouvindo agora, você pode mandar no nosso WhatsApp aqui um áudio que a gente roda ao vivo. O nosso WhatsApp aqui da rádio, tá? É o 55, anotem aí, você que tá nos assistindo e quiser mandar um áudio falando sobre uma lenda que conhece aí da sua cidade, manda um WhatsApp aqui pra nós, 55, é o nosso DDD, 55 99724 7788, 55
559-9724-7788. Vou repetir mais uma vez para quem tá nos ouvindo. Será um prazer rodar o 559-9724-7788. Manda o teu áudio aqui que a gente roda, né? Manda o teu áudio e se apresenta, né? Só fala o teu nome e a cidade que você mora para quem tá nos ouvindo poder saber. Nome, cidade e um Nome, áudio cidade meio e Isso. limpo. O Paulo Roberto Carbone, Cruz Alta, em diversas ruas passavam córregos na Voluntário da Pátria, existia pontes para atravessar até a General Câmara, entre outras. Isso é interessante porque Cruz Alta mudou muito em questão de infraestrutura. Para quem não sabe, a própria Praça General Firmino de Paula aqui, ela tinha um lago antes no centro. Depois que foi construído o nosso chafariz. A praça do ginásio municipal ali, ginásio Dr. José Westphalen, se eu não me engano é o nome, aquela praça até 90 anos, 80 anos atrás, ela tinha um zoológico. Sim. Havia um zoológico. Mini zoológico. Pouca gente sabe que isso existia em Cruz Alta, né? Nós tínhamos um zoológico. Então é bem interessante essa questão das lendas, porque aqui em Cruz Alta nós temos várias outras lendas também. A lenda do açude da Bomba, que era um açude que muita gente morreu. A lenda do açude do Pampiano, que fica lá na Begaí, muita gente morreu naquele açude. E eu me lembro de ocorrências em que o meu pai, que era brigadiano, ficava sempre sabendo, nos contava. Que mais que nós temos de lenda aqui? Nós tivemos eu vou trazer daqui a pouco a história da Papa Satã, que não é só uma lenda. Rapaz. Foi um crime que aconteceu dentro do cemitério municipal de Cruz Alta, né? E, inclusive, né, tivemos um vilipêndio de cadáver em 1999 e um homicídio triplamente qualificado em 2001. Daqui a pouco eu vou estar trazendo. A Janaína manda aqui: o lobisomem só passa na Begaí, Fernando, não é morador. Me manda, Janaína, manda pra nós um áudio aqui falando, não precisa falar nomes nem nada, né? Mas só contando o que tu já ouviu falar sobre lobisomem no bairro Abegaí, porque muita gente fala do tal lobisomem do bairro Abegaí. Lembrando o nosso WhatsApp, 559-9724-7788. 559-9724-7788. Antes de gente... Daqui a pouco eu vou estar trazendo a história aqui da Papa Satã pra você. Eu não vou falar nomes aqui, tá? Embora esse crime pesado, não aconteceu em segredo de justiça, eu poderia falar o nome dos envolvidos aqui, mas não vou falar, obviamente, o nome, né? Pra preservar. Mas vou estar trazendo essa história daqui a pouco. Antes de a gente voltar pras lendas de Cruz Alta, começando aqui, Sombra, contigo. Né, tu fez aí um estudo de uma lenda do tal Castelinho de Porto Alegre. Isso, fiz. Queria que tu falasse um pouco. Enquanto isso, eu vou rapidamente no banheiro e vou servir um energético pra nós aqui. Isso. Enquanto tu vai contando e conversando com o Rodolfo sobre essa lenda. E aguardando o pessoal que quiser nos mandar áudio contando lendas aí da sua região, só nos mandar. Bom, era um casal rico. Era um casal rico. Velho, já idoso. Não, Sim. idoso não, velho, né? Velho, vai. Daí o cara não estava satisfeito com a esposa, encontrou uma moça muito bonita. Ih, rapaz, já tô imaginando. Isso. Daí ele se apaixonou pela moça perdidamente. Ô, rapaz. Isso. Se pensasse se tivesse OnlyFans naquela época, rapaz, nossa senhora. Não, mas não tinha. Ele se apaixonou perdidamente, se separou, conseguiu se separar da esposa, né? Começou a namorar com essa jovem. Só que ele era muito ciumento. Exato, ele era bem possessivo. Daí pra morar junto com ela, e ela gostava muito dessa história de castelo. E sempre contava pra ele, sabe? Essa fantasia europeia. Isso. Pode dizer Tanto assim. que ele construiu um castelinho pequeno, né? Realmente, no gótico. Lá na... agora esqueci o nome da rua, mas construiu bem numa esquina lá. Sim. Acho que foi o Firmino de Paula lá. Você sabe mais aonde que ele fica, né? Rapaz, eu pra mapa, eu sou terrível. Mas lá em Porto Alegre. Construiu um mini castelinho de 2, 3 andares. Estilo bem gótico da época, assim, né? Pra morar junto com essa mulher, né? Separou da esposa e tudo mais. E como ele tinha dinheiro, né? Pra construir um castelo, o cara tem dinheiro. Claro. Tá, construiu o castelo. Só que, como eu falei, ele era muito ciumento. Muito ciumento. Muito. Tanto que ele tinha ciúme dos empregados. Tipo, Até dele? Deus, empregado, tipo, bastava ela olhar pro empregado. Tu tá dando em cima do empregado, tu tá gostando dele? Tipo, sim, ele relata isso aí, ele é possessivo. Ela ficava trancada no castelo.
ela não podia sair. Ela ficava ali numa... que nem a princesa do Shrek. Ela ficava na torre lá. Tinha vamos dizer que ela tinha um aquário pra ela mesmo, né? Só tipo um cantinho assim na terra. Ela tinha ali, ela não podia fazer nada. Ele era ciumento possessivo. Tanto, né, que... Se tivesse que peidar, só ela que cheirava. Tanto que daí, pra ela se comunicar com as pessoas de fora, ela escrevia cartas. Tipo, ela conseguisse se comunicar com a pessoa, ela escrevia cartas. E foi de tanto assim, ela não aguentou, tentou fugir dele. Ele tentou várias vezes fugir dele, tanto que numa vez ela conseguiu fugir, né? Sim. Exato, não fugiu. Só que daí ele foi de atrás, né? Ele é possessivo, ele não aceitou. Só que ele acabou falecendo, teve outros problemas, sabe? Mas ele teve muito problema de saúde. Só que como ela fugiu, ele tinha rico, né? Ela fugiu e... fugiu, mas mais tarde ela voltou pro castelinho. Ela voltou pra verificar, né? Pra verificar como é que tava. Rapaz. Aí... Valeu. Só que, como não era dela, né? Ficou pro município, né? Ficou em Porto Alegre. Sim. O castelinho. Tanto que agora, não sei se era agora. Ela virou um museu. Sim. Fizeram um museu lá no castelinho. Daí ficou um museu de arte moderna. Só que a lenda diz, por causa de... Só que ela não morreu lá. A lenda diz que todo mundo que cruza no castelinho à noite escuta gritos, batidas. Parece que alguém tá gritando lá, alguém tá batendo. Socorro? Sim, só que aí que tá estranho. Tipo, ela não morreu lá. Bizarro. Morreu mais ou menos. Ele morreu lá, mas tipo, você vê que ele era possessivo, né? Quando vê, ele não gosta que ficou museu lá, né? Tanto que agora até as pessoas, como ele ficou museu, tem um teatro. O museu é um teatro. As pessoas se apresentam lá durante o dia. Sim. Legal. Sim, ele aproveitar o castelinho, né? Sim. Aproveitar um castelo gótico no meio da Porto Alegre lá. Inclusive, não sei se você sabe. Mas me fez matéria. Não. Se entrar no tanto pra quem joga videogame, tanto pela PSN do Play, quanto pela Xbox pela... Como é que é do Xbox mesmo? Xbox Live. E tem o jogo, cara. Tem o jogo do Castelinho de Porto Alegre. Sério? Tem o jogo. Inclusive, eu baixei, eu tenho a minha conta do Xbox ainda. Eu baixei, a Thaisa estiver nos acompanhando, a minha esposa, ela sabe. Tenho o jogo do Castelinho de Porto Alegre, cara. É um negócio. Castlevania, o negócio? Não, cara, em primeira pessoa. E aí tu tem que ir lá juntando as paradas lá pra ver. Porque essa história do Castelinho ela é muito famosa em Porto Alegre. É um caso, né? Exato, exatamente, é um caso da polícia. A Janaína mandou pra nós o áudio aqui falando. Vocês estão ouvindo o retorno aí? Então, cara, né? eu consigo ouvir a intro do pod. Sim, mas deixa eu só aumentar pra vocês ouvirem, ó. Tá. Agora tá alto. Tá. Vocês ouvem bem, né? Tá, Sim. então eu pergunto porque daí eu vou botar o áudio da Janaína aqui. Isso. Agradecer a Janaína que tá nos acompanhando diretamente lá da Abegaí, bairro Abegaí, o bairro que inclusive eu tenho um grande carinho por esse bairro, né? Morei muito tempo lá. Fui alfabetizado na escola Elisa Brum de Lima, que inclusive daqui uns dias volta a funcionar. Áudio da Janaína Gerti. Boa tarde, Janaína, vamos ouvir aqui. Oi, Fernando. A história do lobisomem, eu cresci escutando muitas histórias, mas não acreditava, né? Até 2 anos atrás, nós estávamos em casa, já era quinta para sexta, quase 1h da manhã, os cachorros estavam coando demais, os meus e dos vizinhos. A gente, como de costume, fomos olhar, simplesmente era aquele baita daquele bicho parado no portão de casa. Daí eu apaguei as luzes e fiquei olhando, espiando ele. Enorme. Daí ele estava sentado no meio da rua, assim. Daí ele deu uma chacoalhada e subiu aquele monstro, daquele bicho orelhudo, assim, preto, coisa mais horrível. Daí depois tinha sumido. Agora há pouco tempo ele andou brigando com os cachorros aqui da Abegaí, era o comentário, todo mundo comentando. Tá aí, né? O áudio da Janaína Gerti, moradora do bairro Abegaí, que inclusive, né, afirma ter visto. Aí você vai me perguntar assim, porque quando a gente gravou, vocês estavam juntos, vocês gravaram essa matéria junto comigo,
né? Muita gente fala assim, mas que bobagem. É porque isso é papo de louco, porque isso. Cara, tu não acredita, tá tudo certo. Não tem tudo problema, certo, não tem Pinta, problema. né? Eu digo assim, tu não acredita, tá tudo certo, cara. Agora, tem muita coisa. Bom, tem. Como é que. Eu não me lembro agora, Porque acho que é bizarro, Shakespeare. bizarro. Acho que é Shakespeare que fala há mais coisas entre os céus e a terra do que presume a nossa vã filosofia. Sim. Tem muita coisa Isso. bizarra que acontece. Só que o caso dela bate com vários relatos daqui, né? Porque esse lobisomem, ele simplesmente passa, ele nunca atacou. É uma coisa interessante, Um lobisomem educado. Ele porque nunca assim, ó, ataca. pra você que tá nos acompanhando agora, ouvinte, entender, todos os relatos do avistamento do tal lobisomem que acontece em Cruz Alta, e não é de hoje, são vários e vários anos em que a gente recebeu um relato de um policial militar que afirma ter visto algo semelhante lá. Agora, é interessante que essa figura, né, não ataca as pessoas, fica parado ali, né? Então, pelo menos seres humanos, né? Sim. Então, é muito interessante porque tem muita coisa que acontece e que às vezes a gente não sabe. Aí a pessoa vai falar, porque vou dar risada, porque isso aí não existe, não sei o que. Tá tudo bem, tu não acredita, tá tudo certo, né? Agora, quem viu não esquece. E bate com outro relato que eu vejo muita reportagem sobre lobisomens e assim, lá de cima, Ceará. Não só lá de cima, se você Só de pesquisar Ceará. na internet agora, entrar no Google aqui, botar lobisomem de São Cepé. Tem uma cidade chamada São Cepé que aconteceu uma situação muito bizarra e que inclusive acabou gerando um boletim de ocorrência na época. Só que eu ia falar assim, ó, cara, eu não sei, tipo, o que ela falou? É de quinta pra sexta. Vários relatos que eu vejo, que eu escuto reportagem, que eu pesquiso, é sempre isso daí, quinta pra sexta-feira. E nunca ataca. É assim, ó, eu sabe que essa semana eu tava conversando até com o meu pai sobre isso. O meu pai, ele é policial militar e também tem formação na área da ufologia, como ufólogo e tal. E ele tava falando comigo sobre essa questão do lobisomem, dando as considerações do que ele acha, né? E ele me explicando, olha, pode ser várias coisas. Pode ser que não seja nenhuma figura física, mas algo daquele local. E aí, enfim, ele me deu um monte de explicação, né? Bem interessante, explicações, inclusive. Mas, ou seja, inclusive nos comentários da matéria, muita gente falou, pode ser que seja um espírito que tá ali. Uma energia né? maligna. Uma energia ruim, né? Que se materializa dessa forma, né? Não que de fato seja um lobisomem. Agora, é interessante que ali na região de Cruzar, na região da BHI para Benjaminote, tem muita história. Muito relato, né? Diego, Rodolfo, tu também trouxe uma lenda aí, né? Que aconteceu também e que virou uma lenda também no folclore gaúcho. Rapaz, tu trouxe esse cheirinho aqui? Cheiro de linguiça, rapaz. Que ocorreu Fala em perto Porto do Alegre. microfone. Perdão. O Rodolfo vai trazer um caso que aconteceu em Porto Alegre de um cara que ele e a mulher dele, né, matavam pessoas e transformavam em linguiça humana. Já tá contando spoiler, rapaz? Conta aí. Deixa só uma pergunta, ele não era dono de churrascaria. Não, era Não. açougue. O que aconteceu? Então tá bom. Vamos, Agora como eu diria vou- Jack Stripator, vamos pro Agora partes. eu vou escutar. A parte do esposo desse casal, o pai lutou na parte da Guerra dos Farrapos, como um batalhão da cavalaria de Bento Gonçalves. E daí, quando acabou a guerra, ele foi pra Santa Catarina com sua esposa. Só lembrando que isso aí aconteceu, esse caso... 1700 o que pra chamam- 1800. Isso, é o que chamam, pra quem tá nos acompanhando, você que quiser Crimes da Rua Alvorada. O Arvoredo. Arvoredo. Crimes da Rua, é só pesquisar ali, Crimes da Rua do Arvoredo. Isso aconteceu entre 1863 e 1864. Sim, mas tem um contextinho antes. O filho do casal. Não, eu falo o crime em si. gostavam- O crime em si aconteceu nessa época. Sim, mas Não, mas é claro, vem. Sim, vamos pegar um contexto. Não, eu só tô falando da questão pra quem tá nos acompanhando, a data. Que data aconteceu isso? 863 1863 a 1864. 1864, uma Isso coisa aí. assim, os crimes. Mas, pô, começou em 1700 com a Revolução Farroupilha, a data acabou, foi o pai e a filha. O pai, o filho e a esposa foram daí pra Santa Catarina. E o filho gostava muito de papo da como é que era a coisa da Revolução Farroupilha e tudo. E sempre perguntava pro pai. Até que um dia o pai, ele chegou bêbado em casa e deu um tapa na mãe. E ele esfaqueou o pai por vingança. E mais tarde ele foi pra Porto Alegre como inspetor da polícia. Já a mãe
acho que era Catarina o nome dela. Ela era veio da região de etnia alemã, da parte da Hungria. E ela veio por causa da Revolução Húngara, que aconteceu em 1840. E ela veio pra cá como uma refugiada. Ela tinha se casado com um rico de lá, mas aconteceu que ele a estuprou e morreu no meio da balsa. O caso envolve assim. 3 pessoas, né? Que é o José Sim. Ramos. E eu tô chegando lá, lá. Então, da mulher húngara é a Catarina Pelce, o nome dela que tu falou ali. Isso. E o marido, o José. Isso, José. E acontecia que a Catarina, ela gostava muito, ela era muito boa de artesanato e de costuras. E o José Alves ele gostava muito de artes e de óperas. Então acontecia que ambos frequentavam o Teatro São Pedro. E até dizem os relatos que eles começaram a se encontrar. Vocês que tem casa lá, tu conhece esse lugar? Teatro de São Pedro? Clássico, sim. O Rodolfo eles têm casa lá em Porto Alegre. Tu chegou já aí nesse lugar? Não. Eu vou te mandar o endereço depois. Eu achei o endereço exato onde aconteceu isso. A casa deles que fica numa rua Fernando, alguma coisa. Fernando Cooper. Não. Ela começa com F, isso eu guardei. Que antigamente era a Rua do Alvoredo, porque era uma rua que era de fácil acesso à carga e também era bem arborizada, então juntava emenda com soneto. Aqui eu achei o endereço atual. Rua Fernando Machado, número 707. Quase, rapaz, que pertencia a um antigo açougueiro chamado Carlos Clauser, que eu acho que até eles mataram esse cara, eu acho. Ô, rapaz, já tá contando. Faleceu? Bem, continua. Deixa eu continuar. Daí, os dois que... O José, ele morava nessa casa tudo por causa do Klaus. Quando ele foi pra Porto Alegre e tudo, já que ele lidava com as facas e era bom de corte. Carlos Klausner. Carlos Klaus. Ele pediu emprego pro açougue do Carlos Klaus e ele aceitou. Trabalhava lá e frequentava a elite. Então acontecia que a Catarina seduzia, ela tinha preferência por imigrantes alemães, pois ela não sabia falar muito bem português. E também que tinha posse. Então acontecia dessa junção. A mulher era interesseira. A mulher, né? Exatamente. Perigosa e linda, jeito de bandida. Exatamente. Daí acontecia que ela traía, daí falava, não, vamos jantar, tudo. Daí puxavam o jantar na casa. Mas o marido dela sabia de tudo. Sabia e matava. Daí pegava o cadáver e levava pro açougue e daí juntava-se. Eles pegavam a carne, juntavam com carne de boi, tacavam os temperos e vendiam como linguiça. Exato, transformavam as pessoas em linguiça, né? Até daí o ponto de acontecer de querer tomar mais posse e ter mais olho gordo, o José, ele quis matar o Klaus e matou. E esquartejou ele e colocou ele num barril. Daí depois dessa morte, eles ficaram aproveitando a riqueza por uns meses, até acontecer que a grana acabou a faltar. Então o José, ele focou em outra vítima, um mercante português, e veio de brinde o cachorro e um ajudante dele, com a mesma estratégia, só que dessa vez deu ruim, porque já estavam desconfiando de tempos que estava tendo muito sumiço e tudo isso, aconteceu que as autoridades, com o sumiço desse mercador português, quis averiguar a casa. E daí encontrou na casa 40 mil réis que tinha tomado que na época era um baita dinheiro, né? Rapaz, com 40 mil, naquele tempo 40 mil réis era papo do Dante levar o Arthur por Tahiti. Represa Red Dead Redemption 2. Enfim, encontrou o corpo do mercante português, do cachorro. Sim, assassinaram o doguinho, infelizmente. E também o ajudante. Mas mais um tempinho depois disso, também encontraram o corpo do Klaus. E levou pra justiça, tudo. Deu um tendel maluco ao ponto de daí ir na justiça. E o José tentar se defender e tudo. E aconteceu o seguinte: o Zé foi decretado. O assassino. O José é o assassino. Foi decretada a pena de morte. E um caso engraçado foi que a Catarina, ela foi condenada como cônjuge do negócio. Então ela ficou só presa por um tempinho, depois foi solta.
Mas, um outro detalhe. Por uma coisa... Pro aval do Dom Pedro II, ele saiu da pena de morte e ficou em prisão perpétua. O José, ele morreu na cadeia. Daí, depois do tempo de que ela pagou de ficar na cadeia tudo, ela se confessou no padre e ela decidiu fazer um diário contando tudo o que acontecia com ela. Daí que veio a lenda se eles faziam a linguiça com o corpo ou não. Eu prefiro acreditar que faziam linguiça com o corpo humano. Olha, pra você ter uma ideia, José Ramos, o assassino, ele se tornou inspetor de polícia. Isso, pessoal, é uma lenda, óbvio, porque já faz muito tempo, mas isso aconteceu, é uma lenda real. José Ramos vem ao Rio Grande do Sul e torna-se inspetor de polícia na cidade de Porto Alegre, onde teria comprado ou alugado, e os historiadores divergem, uma casa na antiga Rua do Arvoredo, atual Rua Fernando Machado, número 707. Que era onde que faziam os assassinatos. Isso, que pertencia na época ao açougueiro Carlos Klausner. Mais tarde... E até uma curiosidade, ele perdeu o cargo de polícia, pois ele quis... depois de o que aconteceu com o policial, viu ele judiando e querendo degolar exato. criminoso. Eu tô lendo aqui um informativo real da época. Isso. Né? Ele foi expulso da polícia. Ao ser flagrado por um colega tentando degolar um preso de nome Domingos José da Costa, bandido famoso e preso em Vacaria em 1862, conhecido como Campará, uma espécie de Robin Hood gaúcho aí que roubava dos ricos e dava aos pobres. Ou seja, ele foi lá tentar degolar um cara que era famoso na época por ser bandido. Então, quer dizer, olha... Esse cara já é meio que louco churupita das ideias. É uma coisa muito bizarra. E volta a dizer que o local existe ainda, né? Mas daí ele saiu da força policial e começou a trabalhar como informante. Sim, claro, né? Inclusive aqui, diz que ele, na época, frequentava a mais alta classe de Porto Alegre. Ele vivia no São Pedro. Apaixonado pela música lírica e por poesia. Assistia espetáculos, na época, lá no Teatro São Pedro. Isso me lembra muito um filme chamado Swing Tot, O Barbeiro Demoníaco da Rua Flip, que é um filme que é do Johnny Depp, inclusive. É muito bom. Só trazendo os comentários aqui. A Janaína Gert, na BHI, muitos moradores têm lendas para contar, principalmente os moradores mais antigos. Muitas coisas aparecem aqui no bairro. A Márcia Durigon nos dando um alô aqui. E o nosso amigo Galvão, né? O Galvão e a Rita. Salve, Galvão. Isso, ele diz aqui, ó, em Porto Alegre, curtindo a tua live. Um forte abraço aos amigos. Muito obrigado aí. O Galvão e a Rita, nossos baita amigos aqui. Um casal aí que eu tenho um carinho muito grande. Inclusive, ontem o Galvão me mandou uma matéria que se extinguiram aí, né? O fogo aí da 200 anos já. Enfim, tá postada a matéria ali, mas... O Galvão manja muito aí. Galvão que é um baita escritor de músicas. Escreve. Meus amigos, é muito louco aqui, ó. Terminando essa questão dessa lenda que tu traz, né? O Carlos Klausner, que era o açougueiro que eles mataram lá, era imigrante alemão e possuía esse açougue, então, que hoje ficaria atrás da igreja Nossa Senhora das Dores. Até olha, o Galvão tá nos assistindo e tá lá em Porto Alegre. Sim. Galvão, meu amigo, te dá uma missão aí, ó. Tira uma foto pra nós amanhã, sei lá quando. É que também Porto Alegre é gigantesca, né? Porto Alegre é gigantesca. Mas olha onde é que é esse local aí onde aconteceu, né? Tenta achar uma linguiça faziam linguiça humana aí. Fica na Rua Fernando Machado, número 707. Era a antiga Rua do Arvoredo. O local exato, Rua Fernando Machado, número 707. Olha, é muito interessante essa história. Outra curiosidade da época, minha última que eu vou falar, é que essa história repercutiu muito mais lá fora, internacionalmente. Eu ia falar agora, né? Exato. Telepatia. Olha só, Charles Darwin ficou sabendo desse caso lá na Inglaterra, inclusive escreveu no seu caderno de anotações um curto comentário sobre o canibalismo registrado em Porto Alegre. Ele escreveu o seguinte, Charles Darwin. Ele escreveu o seguinte, aspas, há um chacal adormecido dentro de cada homem. E o pessoal lá fazia canibalismo involuntário, o pessoal nem sabia que era. Que comprava as linguiças de lá, velho. É muito bizarro, ó. Em 1987 o caso inspirou inclusive a publicação do livro Cães da Província, de Luiz Antônio Assis Brasil,
O livro conta a biografia do escritor dramaturgo José Joaquim de Campos Leão, conhecido como Corpo Santo. Junto a essa narrativa, Assis Brasil também incluiu, paralelamente em sua história, os crimes da Rua do Arvoredo. O livro foi publicado em 2010 pela editora LEPM Editores. Em 1996, o diretor Décio Freitas publicou o livro O Maior Crime da Terra, o açougue humano da Rua do Arvoredo, pela editora Sulina, após a pesquisa aprofundada no assunto. Posteriormente, em 2005, a história dos crimes da Rua do Arvoredo inspiraria também o romance do escritor Davi Coimbra. Se eu não me engano, Davi Coimbra já morreu, inclusive morreu de câncer 2 anos atrás. O Davi Coimbra, que era da gaúcha ZH, né? Ele produziu um livro chamado Canibais, Paixão e Morte na Rua do Arvoredo, publicado pela LEPM Editores. Em 2006, a Rede Globo apresentou um documentário de 40 minutos com a dramatização sobre o crime no programa Linha Direta. Isso. Linha Direta à Justiça. Linha Direta. Os atores Carmo Della Vecchia e Natália Lage estão no elenco do episódio do programa com José Ramos e sua mulher Catarina. É bizarro isso, né? É bizarro. Muito. É uma coisa inacreditável. Bom, o que tu me diz disso, Sombra? Olha, vai interagindo aqui. É sem palavras. Já provou uma linguiça humana com galinha de boi? Olha, não. Eu espero que nunca eu espero que eu nunca prove, né? Eu espero que não, né? Não, parece uma piada. Isso parece uma piada. Já comeu uma linguiça humana? Parece uma piada, mas nós tivemos um caso no Nordeste que é dos canibais. Inclusive saiu uma entrevista do Capri nesses tempos que é, Sim. Canibais, coxinha de carne humana. Isso Sim. é bizarro, mas isso aconteceu aqui, ó. É o caso dos canibais de... Claro, a gente tá falando de lendas... Canibais não é de Garanhuns? Isso. Não é lendas do Rio Grande do Sul, né? Mas isso aconteceu, esse caso aconteceu. Os 3 estão presos, inclusive. É interessante isso que tu perguntou. Isso que tu perguntou é interessante. Tu já comeu uma linguiça de carne humana? Eu espero que não, né? A gente espera que não. Mas esse caso aqui, esses 3 malucos, eles mataram, acho que foram... Aqui, ó, 2 mulheres... Transformaram a carne delas em salgadinho e vendiam na rua. Vendi coxinha, pastelzinho de carne, tudo pra rua e pra escola. Cara, isso é bizarro, mas isso existiu. A mulher atraía e o cara matava e daí cozinhava na rua. Exato, eles estão presos, inclusive, deixa eu ver aqui o nome deles. 3 vagabundos aí, Vou né? pegar um guaranazinho. Isso, pega ali. Tu puder encher já, ó. O teu tá vazio aí? O meu tem um pouquinho. Tem um pouquinho? Tá. Isso, até eu vou fazer o seguinte, pera aí, a gente vai encher aqui os copos. Eu vou fazer o seguinte pra você que tá nos acompanhando agora. Deixa eu ver aqui. Eu vou trazer um rápido Bom, achei que tu ia lá pra cozinha? Não, agora. Bom, então eu vamos continuando aqui. O Rodolfo enche pra nós ali. Esse caso aqui aconteceu de acordo com a Secretaria Executiva de Ressocialização. O nome do cara é Jorge Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Torrão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva, conhecido como os Canibais de Garanhuns. Cara, isso aqui é surreal, né? Bom, não dá nem pra falar muito, porque não tão longe aconteceu um crime terrível aqui em Cruz Alta. E nós vamos trazer daqui a pouquinho, então... Tanto que eu tava me lembrando, no começo a gente começou falando do Maluco da Cinta, Gangue do Susto. Tem um livro que o cara entrevistou vários moradores e... Aqui de Cruz Alta? Aqui de Cruz Alta. Sim, ele sim, falou, tem. Fez o Diego Traz, se não me engano, Diego Franzen. Isso. O Diego Franzen escreveu o livro, acho que é Lendas Urbanas de Cruz Alta. Se eu não me engano é. Isso. Até, eu vou fazer o seguinte, até vou mandar um áudio aqui pro Diego, pedir pro Diego, ele, com certeza ele me responde aqui e vai participar aqui, né? Vou mandar um áudio ao vivo pra ele aqui, ó. Boa noite, meu amigo Diego Franzen. Estou te mandando esse áudio aqui ao vivo durante o Kisuko Podcast. Hoje a gente está abordando o tema aqui de lendas urbanas de Cruz Alta e também lendas urbanas a nível de estado. E tu que é um cara que já escreveu um livro sobre lendas urbanas aqui do nosso município, eu queria que tu me mandasse um áudio, pode ser um áudio de 5, 10 minutos, como tu achar melhor, falando um pouco aí, trazendo um resumo sobre essas lendas urbanas aqui do município de Cruz Alta e o que tu pode me falar sobre essas lendas, né, que nós temos aqui na nossa região.
Espero que tu veja esse áudio antes de a gente acabar o podcast aqui. Vamos até as 8h30 aí, trazendo essas informações. Grande abraço, meu irmão. Fico no aguardo aí do teu áudio. Vamos ver, vai que o Diego veja o nosso WhatsApp aqui, Exato, né? Vai que e já nos manda uma mensagem. Né? Vamos ver. Obrigado, meu irmão. Tá aqui, isso aí. Rodolfo já trazendo aqui um refrigerante. O Rodolfo hoje trouxe um fardo de Guaraná Antártica Zero aqui pra nós tomar. Tá excelente, né? Bom, eu vou trazer aqui então. Acho que dá pra trazer, vamos trazer esse caso da Papa Satã. Quando vê, dá tempo pra ele escutar o áudio ali. Exatamente, né? Isso. Pro nosso ouvinte que está nos acompanhando, né? Vários terços. Hã? Vários terços. Vários terços, né? Pois é. Olha, eu fiquei agora prestando atenção no que o nosso grande irmão aqui, o Rodolfo, tava contando a história dos crimes aí. Cara, é impressionante como o Brasil, ele tem muito disso, né? Sim. Tem muitas coisas que acontecem, às vezes a gente não fica nem sabendo. Mas é interessante como isso reverbera na história do Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul nós tivemos tantas coisas que aconteceram aqui. A Revolução Farroupilha, a Revolução Federalista, a Revolução de 30. Muita gente morreu nesse período, né? Muitas histórias aconteceram em Cruz Alta, inclusive é um dos berços republicanos da época. E aqui em Cruz Alta nós tivemos vários confrontos entre maragatos e chimangos. Inclusive, recomendo aqui para você que está em casa a leitura de 2 livros do escritor Rossano Vieiro Cavallari, que é Os Olhos do General e Ninho dos Pica-Paus. Fala muito sobre isso, né? Nós tivemos aqui na Pinheiro Machado, quase chegando à praça da Matriz, a Praça Érico Veríssimo, um grande combate que aconteceu ali entre os pica-paus comandados aí pelo Firmino de Paula, né? Na verdade o Firmino estava vindo, né? Mas os militares do Firmino estavam ali contra os maragatos, e aí chega a brigada do Firmino de Paula e ali acontece uma chacina ali, né? Inclusive Os Olhos do General, eu acho que é no Ninho dos Pica-Paus, o Rossano ele coloca no final que as pessoas caminham pelas ruas de Cruz Alta e não sabem que em 1890 ali tinha corpo em cada canto da cidade jogado no chão, né? Ou seja, o quanto aconteceram coisas estranhas aqui em Cruz Alta. E aqui em Cruz Alta nós temos várias lendas aqui. Antes de eu trazer a questão da Papa Satã, até esperar ver se o Diego ele vai nos ouvir aqui, mas nós tivemos vários casos, como por exemplo, casos aqui de lendas, né? Estudava no Margarida Pardelhas ali, diziam que ele era assombrado pela professora Margarida Pardelhas, que inclusive está enterrada, sepultada aqui no cemitério de Cruz Alta, né? Quando eu estudei no Gabriel Miranda, nós tocávamos na banda do colégio, diziam que o último andar do prédio da frente ali era assombrado, e ali nós guardávamos os instrumentos, né? E tínhamos que ir lá buscar sempre, então era muito... Cara, eu estudei Santíssima também, e quando eu era pequeno eu ouvia dizer que os últimos andares, lá de cima tinha uma freira que assombrava as criancinhas que andavam por lá, então, velho... tem muita coisa, Cada né? coisa. Novamente passar aqui para você que está nos acompanhando, você quiser mandar uma mensagem aqui falando sobre as lendas que você conhece aí da tua cidade, da tua região, você pode mandar para nós aqui no nosso WhatsApp, que é o 559-9724-7788. Esse é o nosso WhatsApp aqui, você pode mandar a tua mensagem que a gente vai ler aí o teu comentário. Bom, eu vou trazer aqui então a história da Papa Satã. E essa lenda, ela é uma lenda, não é uma lenda, né? Aconteceu, foram crimes que aconteceram, caso, né? mas hoje é tido como uma lenda no nosso município. E em 1999, eu tenho 36 anos, como é que eu fiquei sabendo dessa lenda, né? Dessa história toda? Porque 1999 era o último ano que eu morei com a minha família aqui em Cruz Alta, com meu pai na época. E o pai, depois ele foi transferido para a polícia fazendária em Nonoai. E eu me lembro do pai chegar em casa e contar nessa época que havia tido um crime na região do cemitério, que havia um cadáver espalhado ali. E também aconteceu um caso semelhante na época, na ponte aqui do Colégio Gabriel Miranda, aquela ponte que tem atrás ali do Gabriel Miranda. Uhum. Foi encontrado um cadáver decapitado no chão lá. E aí, na época, associaram uma coisa a outra, mas não tinha nada a ver. O da ponte lá era um cara que dormiu bêbado lá nos trilhos, passou o trem em cima, e do cemitério de fato aconteceu. Resumir, porque a história é bem longa, inclusive você que está em casa agora, essa matéria eu produzi ela em vídeo, gravamos à noite no cemitério, inclusive.
Essa matéria eu produzi ela em fevereiro de 2022. Ela tá postada aqui no meu canal. É só você pesquisar ali Fernando Cooper. Volto a dizer, Cooper é K-O-P-P-E-R. Pesquise ali Fernando Cooper, Papa Satã. Você vai achar a reportagem que eu gravei na época. Inclusive entrevistei o perito criminal. Eu vou trazer, eu vou botar aqui a entrevista com ele, porque é rapidinho. Aí nós temos até a fala dele aqui. O que aconteceu para encurtar? Em 1999, aconteceu aqui em Cruz Alta. Pera aí, tia, eu vou procurar aqui o nome do negócio e aí tu acaba perdendo, né? Deixa eu achar Normal. aqui. Deixa eu achar, porque é aquela coisa do Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, meu! Ô, louco, bicho! 8:07. Aqui, ó, agora achei, né? Já estou aqui com o vídeo em mãos, né? Que na época acabei produzindo. O que acontece? Em 99, meus amigos ouvintes, no dia 1º de abril de 1999, o coveiro chegava para trabalhar aqui no cemitério municipal de Cruz Alta. E quando chegou ali, pra você que não conhece o cemitério de Cruz Alta, tu chega, o nosso cemitério aqui é de 1865, tu chega ali, tu vai ver um portão enorme. Esse portão tem uma estrada, né, que vai até o fim, dá numa capela, tem uma cruz lá. O coveiro chegou a trabalhar no dia 1º de abril de 99 e deu de cara com uma cabeça no chão, embaixo da cruz. Os caras fizeram um pentagrama, que é pentagrama, pra quem não sabe, é uma estrela de cabeça para baixo, 5 pontas com a ponta de cima virada para baixo, e no centro tinha um cadáver, uma cabeça, né? E não foi pegadinha de 1º de abril? Não foi pegadinha, isso aconteceu. E aí eles chamam a polícia, né? A polícia chega lá, inclusive o perito criminal na época, o fotógrafo era o seu Clóvis Gelati, é vivo ainda. E eles começam a vasculhar o cemitério, lá nas gavetas acham o caixão pra fora, com o corpo todo cheio de pentagramas nele, né? Eu tenho as fotos originais desse crime, já mostrei pra vocês, inclusive. Cara. Lá pra baixo, num dos portões, havia um pé, uma perna. Lá no corredor tinha um braço, né? Lá na capela, eles cortaram assim, cadê a câmera aqui? Eles cortaram a mão, né? E botaram a mão fazendo um... Dedo do meio aqui, pra dentro da capela. Embaixo da cruz colocaram um pentagrama com a cabeça no meio. E ainda também a cabeça do vilipêndio, porque eles tiraram a sobrancelha. Não é sobrancelha. Fizeram o bicho ficar de olho regalado. Não, eu já vou botar a entrevista aqui. O que acontece? Segundo o seu Clóvis Gelati, que é o fotógrafo da Polícia Civil na época... eles queriam deixar os olhos abertos, mas um fechava. Então eles arrancaram a pálpebra do olho para deixar os dois abertos. Bom, a polícia chega de manhã, né? Imagina esse em Cruz Alta em 99, monte de pedaço de um cadáver esparramado, e eles descobrem que esse cidadão que foi esquartejado tinha morrido um dia antes. E esses dois cidadãos, um de 17 anos e um de 18 anos, haviam esquartejado, ou seja, cometido um vilipêndio de cadáver. Lembrando que a polícia chega lá, encontra esse cadáver esparramado no chão lá, começa-se uma investigação e acabam descobrindo quem foi. 2 jovens, um de 17 e um de 18 anos. Na casa de um, inclusive, encontraram maconha, enfim, né? Assistam, você que tá em casa agora, você pode pesquise ali, Papa Satã. Eu não botei Satã com N, eu coloquei Satã com A e o tio. Papa Satã, a terrível seita satânica que amedrontou Cruz Alta. Ou só pesquisa ali Fernando Cooper, espaço Papa Satã, você vai achar minha matéria que eu produzi, inclusive com entrevistas da época. Eles esquartejaram esse corpo, né? Foram presos por vilipêndio a cadáver, isso da cadeia, acho que é 1 ano e pouco de cadeia. E em 2001 eles executam mais uma pessoa. Eles matam uma segunda pessoa. Eles atraem esse menino pro cemitério. Não era um cara que trabalhava com sofá? Não, o que trabalhava com sofá é o que morreu de infarto. Eles esquartejaram. É o primeiro. E aí depois mas aí já era uma pessoa que estava morta, né? Sim, então eles cometeram um vilipêndio a cadáver. Ou seja, eles tiraram o cadáver pra fora e esquartejaram. Vilipêndio é zoar cadáver. Vilipêndio bagunçar. De cadáver basicamente é tu pegar um cadáver e avacalhar com ele, né? Exato. E aí em 2001 eles saem da cadeia. Em 2001 eles pegam um menino chamado Wanderson, que era militar, se eu não me engano na EASA, levam pro cemitério e matam ele. Inclusive eu tive acesso ao acórdão do julgamento.
e eles cometeram um homicídio triplamente qualificado. É isso que consta no julgamento. Eles levam esse menino pro cemitério, matam ele. E daí aqui eu não vou contar toda a história, porque tem um vídeo, você pode pesquisar aqui, assista a minha reportagem. É uma reportagem de 44 minutos, toda ela bem produzida. Mas eu vou trazer aqui pra vocês a entrevista que eu fiz com o seu Clóvis Gelati, que foi o fotógrafo criminal, aquele que chegou por primeiro e fez as fotos na época, né? Pra você ter uma ideia, eles esquartejaram esse menino, botaram numa gaveta lá no cemitério. Aí começou toda uma investigação. Um ano depois, a polícia só pega eles porque eles mudaram o corpo de lugar e botaram em outro túmulo. E o coveiro chegou de manhã e viu um cimento fresco e acionou a polícia. E aí pegaram eles, né? Eu não vou trazer o nome dos dois cidadãos, foram presos, cumpriram sua pena. Um ainda permanece morando em Cruz Alta, o outro já foi embora. Mas isso aconteceu. Aconteceu em Cruz Alta, um vilipêndio a cadáver no cemitério e um homicídio triplamente qualificado dentro do cemitério. Eu vou trazer, deixa eu pausar a trilha aqui. Volto a falar, você quer assistir essa reportagem inteira, pesquisa ali. Fernando Cooper, Papa Satã, tem a reportagem de 44 minutos. Mas eu vou trazer aqui a entrevista que eu fiz com o seu Clóvis Gelati, que era o fotógrafo da Polícia Civil da época e que fez as imagens do cadáver de 1999. Então, aqui para vocês acompanharem então. Então, você me perguntou como é que quando me chamavam, né? Isso. Eu deixava tudo preparado do meu lado. Quando eles me ligavam, eu já me levantava para mim me dar uma lavada no rosto e já esperava eles chegar com a viatura para me pegar. Exatamente. Uma coisa interessante da profissão do senhor como perito na área da fotografia, e a gente está falando num trabalho em que envolve a Polícia Civil, ou seja, envolve uma força policial séria, né? Como o senhor falou, o senhor já dormia basicamente em plantão, né? Já é que nem a gente falava no quartel, dormir de coturno, né? Aquela pessoa que estava ali a pronto emprego a qualquer momento. A gente está falando aqui de um caso, né, de vilipêndio de cadáver que aconteceu no dia 1º de maio de 99. O senhor lembra desse dia? Como é que foi chegar no local e se deparar com aquela cena? Olha, Fernando, quando eles me ligaram, que ainda era eu disse assim, será que deu mais um arrombamento? Cheguei lá no cemitério, me pegaram e era um feriado ainda. E daí a primeira coisa que eu olhei, só a cabeça do rapaz na frente da capela. E daí eu fui lá, fotografei com os olhos abertos. Um olho estava fechado e o que eles fizeram? Eles cortaram em volta do olho para deixar aberto os dois olhos. E daí eu comecei a fotografar. Tirei ali, depois cheguei na porta do escritório, estava a mão. E fui atrás do braço. Estava naquelas ruazinhas do cemitério. E a perna estava lá no fundo, na entrada lá de trás. Então ali comecei a fotografar tudo. E até depois todo o corpo dele. E foi, olha... eu já estava acostumado de ver outros homicídios assim, mas esse foi muito grave. Aqui. Deixa eu aumentar o volume aqui, né? Senão não vai ser minha voz. Tá aí a entrevista que a gente fez com o seu Clóvis Gelati, né, que foi o fotógrafo criminal da época, aquele que foi o primeiro a chegar naquele momento. Inclusive, isso foi capa do jornal Diário Serrano, que a capa dizia o seguinte, ó: presos os acusados de esquartejar corpo no cemitério. Olha, eu inclusive vou trazer uma gravação aqui. Quando eu produzi essa reportagem, a gente mostra, você pode assistir, vai ter toda a reportagem e tal, mas no final... Quero mandar um abraço, inclusive, ao meu antigo colega, o Lucas Lorenzoni. Ele gravou um áudio para mim lendo todo o jornal da época. Sobre o trecho, né, do que aconteceu em relação a isso. Então, eu quero que vocês que estão em casa agora acompanhem o que foi publicado no jornal de 1999
Jornal Diário Serrana, aqui ele vai ler na íntegra a notícia, porque o que aconteceu? Inteirinho. O que aconteceu? Eles fizeram esse caso no cemitério de Vilipêndia Cadáver e pagaram uma pessoa para dar informações falsas na polícia, para fazer com que a polícia não se voltasse contra a linha certa, Despistasse, né? É, isso, eles foram largando pistas falsas. Então ele vai trazer aqui o Lucas Lorenzoni, né? Ele traz aqui a leitura do jornal da época, que ele vai ler aqui exatamente o que foi publicado na época. A imprensa, Diário Serrano aqui de Cruz Alta, que acompanhava o caso da seita satânica Papa Satã. Vou dar um pause aqui. Essa leitura aqui, deixa eu achar aqui. Ah, pera aí, que eu já ia botar o áudio errado. Pera só um pouquinho. Deixa eu largar aqui certo, isso. Deixa eu só achar aqui bem certinho a leitura que o Lucas Lorenzoni fez desse exato caso. Pera aí, deixa eu achar aqui o ponto exato. Vamos ver aqui se... Isso, agora eu vou botar aqui. Vai dar só, acho que é só um trechinho. Deixa eu ver uma coisa. Isso, agora sim vou colocar para você que tá em casa agora a leitura exata do que aconteceu na época. Quase 9 meses depois, a polícia concluiu nesta quinta-feira o inquérito que apura o caso do corpo esquartejado no cemitério local, fato que chocou a comunidade na madrugada de 2 de maio de 1999 e que levantou a questão de magia negra na cidade. Nessa data, o estofador João Pedro, de 29 anos, enterrado na tarde do dia 1º, teve seu corpo cortado em pedaços e espalhado no cemitério. Depois de um intenso trabalho de investigação, a polícia chegou aos 2 principais acusados do crime. Mateus, de 19 anos, já está recolhido ao presídio local e o menor, Cássio, de 17 anos, ficou no centro de operações à disposição da Justiça. Esta conclusão do inquérito, já remetido à Justiça, descarta totalmente qualquer ligação entre a vítima e os 2 jovens. Poderia ter sido qualquer corpo. Segundo o delegado Antônio Vicente Vargas Nunes, embora os 2 neguem a autoria do crime, os fatos apurados e, principalmente, o depoimento de 2 testemunhas levaram a crer que Cássio e Mateus estejam envolvidos diretamente na violação do túmulo e esquartejamento do corpo do estofador. Antônio diz que desde a manhã de domingo, dia 2 de maio, quando o administrador do cemitério deparou-se com a cena chocante do crime, a polícia vem trabalhando de forma ininterrupta e, já na fase inicial, o delegado Alcir da Cunha e equipe investigaram o fato baseado em mais de 10 hipóteses. Testemunhas tentaram confundir a polícia. Neste mês de janeiro, uma testemunha, até então totalmente fora do caso, procurou um dos investigadores de maneira informal e disse que sabia detalhes do esquartejamento e, inclusive, apontou um suspeito. Alguns dias depois, também o delegado recebeu a visita de outra testemunha que relatou uma história semelhante e indicou a mesma pessoa citada anteriormente. Os 2 fatos intrigaram a equipe policial que, de imediato, deu início a uma nova fase de investigações e chegou à constatação de que as informações eram falsas e a intenção real foi desviar a polícia do rumo certo. Segundo o delegado, a segunda testemunha, ao ser procurada novamente para depor, contou uma nova versão. Disse que teria sido paga para dar informações falsas à polícia e, inclusive, assinou um contrato de prestação de serviço com os 2 acusados. Pela informação, ficou acertado que receberia a quantidade de R$600. Além do contrato e da quantia de R$100, a polícia recolheu um rascunho narrando trechos da história que a pessoa deveria contar, também horários e dias de encontros entre ela e os acusados. Mais adiante, a testemunha contou que Mateus decidiu por essa estratégia, temendo que nos materiais apreendidos no cemitério fossem encontrados algum vestígio de sangue, muito embora tivessem lavados com água, sabão e esterilizado com álcool após a consumação do esquartejamento.
Em seu depoimento à polícia, a testemunha narrou partes da conversa que ouviu entre os dois acusados a respeito do que haviam feito com as partes do corpo do estofador. Da cabeça, fizeram uma bola de boliche. Uma das pernas foi descascada como se faz com uma banana. E com as próprias mãos da vítima escritas as palavras Papa Satã na parede. A testemunha relatou ainda que este não teria sido o primeiro caso em Cruz Alta. A diferença estaria no fato que, anteriormente, os túmulos foram novamente fechados. Da posse de um mandado de busca e apreensão, a polícia na manhã de segunda-feira foi até a casa de Cássio, onde encontrou um acervo de 12 livros, com conteúdo nada comum, relatando procedimentos macabros, cartas de baralho tarô, facas, serrotes e também 7 cigarros, parecidos com maconha, dentro de uma caixa de sapatos. Ao ser ouvido, no entanto, em nenhum dos momentos o jovem de 19 anos confessou ter participado do crime e, para indagação, tinha uma resposta pronta. Disse que livros encontrados em sua casa são comuns e nada tem a ver com magia negra. Quanto à faca e o serrote, garantiu que pertence a um tio e o baralho é objeto de estudo para ele que está tentando aprender hebraico. Mateus garantiu também que não conhece o menor Cássio e nunca ouviu falar destas testemunhas. Já o menor admitiu que conhecia Cássio e que seguidamente se encontravam para conversar sobre esporte, música e mulher. Porém, a exemplo de Mateus, disse ter envolvimento com o caso de esquartejamento e também disse que não sabe de nada a respeito da participação de seu amigo neste fato. O jovem de 19 anos disse que ainda não é viciado em drogas. Pessoas de mente doentia. Na opinião do delegado Antônio Vicente, os acusados pelos depoimentos, fatos apurados e principalmente pela crueldade do que foi feito com o corpo do estofador recém-enterrado e que não tinha qualquer ligação com os acusados, só podem ter uma mente doentia. O delegado lembrou ainda que uma das testemunhas contou que, caso o acordo não fosse cumprido, conforme o combinado, ou seja, de mentir para a polícia, o seu destino seria morar em uma gaveta do cemitério. Um dos envolvidos, o de 19 anos, se considerando culpado pela lei, poderá ser condenado em uma pena de 1 a 3 anos por violação de sepultura e de 1 a 3 anos por vilipêndio a cadáver. Tá aí. Essa aqui foi a transcrição exata justamente do que aconteceu, né, nesse caso da Papa Satã aqui de Cruz Alta. Então, quer dizer, né, nós temos aqui muitos casos que aconteceram, né, envolvendo aí as coisas mais bizarras possíveis, né? O Rodolfo engole a câmera aí, se espreguiçando na cadeira. É uma coisa bizarra, né? Uma coisa surreal. Já tinha ouvido falar disso aí, Sombra? Tu que é mais velho aí? Não, porque, tipo, nessa época nós jovens, né, cara, só jogava videogame, né, cara? Era o que no nosso meio. Nem o que tinha, né? O que tinha, a gente nem se importava com isso aí. É uma coisa bizarra. Tu, Rodolfo, já tinha ouvido falar nisso aí? Rapaz, eu nem era projeto de espermatozoide. A gente... Primeira vez que eu ouço. É uma coisa bizarra, né? E vamos chegando aqui a quase o momento de dizer tchau para vocês aí que estão nos acompanhando. Né? Vamos nos despedindo daqui a pouquinho e hoje debatemos aqui as lendas urbanas, não só de Cruz Alta, mas também de toda a região. Lembrando que daqui a pouco, quando a gente finalizar o nosso podcast aqui, vai ficar publicado aqui na página do Notícias RS, Rádio Cidade FM 98.13, e você pode assistir na íntegra também daqui a pouco todo o nosso podcast, o Que Suco Podcast. Editadinho, bonitinho. Exato. E aí amanhã eu baixo, faço a edição e subo também pro canal do YouTube do Notícias RS. Sombras, considerações finais pra ti? Bom, cara, não nem sei o que falar sobre esses casos. Mas tem um ótimo final de semana, pessoal. Rodolfo? Eu quero finalizar com uma notícia da gringa que um cara foi preso, falando de crimes e tudo, o cara foi preso por policiais por jogar Viagra, por quando eu tava conhecendo mulheres, jogava Viagra nos copos pra ver se era homem. Daí fala, hoje em dia não dá pra confiar mais nas coisas. Então se vê algum estranho falando as coisas assim, meio doce, como que era no assassino que transforma as pessoas em linguiças, ou até do Papa Satã,
Fique ligeiro, não cai nos papos desses não. Tá aí então, né? O Rodolfo sempre trazendo uma finalização exótica aqui na programação, né? Meu papel. Aí, né? Bacana, né? O nosso podcast de hoje, terceiro episódio, gravamos o primeiro falando sobre os bastidores, né? Justamente da lenda da matéria do lobisomem. O segundo falando sobre videogames e coisas antigas. E hoje falando sobre as lendas urbanas, não só de Cruz Alta, mas também do nosso estado. É o podcast, é o Kisuko Podcast. Todas as semanas um assunto ridículo pra você aqui na nossa programação. Ridículo no bom sentido, trazendo pra você coisas que normalmente os canais não costumam falar, né? Coisas minimamente interessantes, porque hoje em dia é só putaria, né? Seria essa é a verdade. ridículo, mas pertinente. Ridículo e pertinente, exatamente. Ridículo bom. É um exótico e selvagem, é vintage, é rústico, é rudimentar. Tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e voltaremos sexta-feira da semana que vem com mais um episódio aqui do nosso querido programa do Kisuko Podcast. Hoje sexta-feira, né? 7 de fevereiro. Voltaremos então na próxima semana. Eu me despeço aqui de vocês. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Vamos lá então. Eu escrevi o livro Lendas Urbanas de Cruz Alta ali no ano de 2008. Mas baseado numa experiência que eu tive no jornalismo, quando eu fazia cobertura policial e me deparei com muitos fatos pitorescos, né? E alguns elementos acabaram ganhando contorno de lendas, né? Só que quando eu resolvi fazer esse livro, a minha ideia inicial era falar só sobre isso, né? Só sobre esses personagens pitorescos. Mas acabou se ampliando mais essa história, né? As histórias acabaram se ampliando bastante e acabou gerando mais reflexões e mais histórias para serem contadas. O livro eu fiz ele num tom de bom humor, num tom leve, divertido, né? E era legal, assim, algumas histórias que eu peguei modernas antes de chegar nas antigas, né? Por exemplo, tinha uma mulher que se reunia, que ficava próximo ao banco no centro da cidade, e quando ela via idosos e militares, ela se aproximava deles e tascava um beijão na boca dos caras e dizia que não tinha conseguido controlar os seus impulsos, que o cara era muito gato e o cara era muito bonito e tal. E o cara ficava todo emocionado, né? E dali a pouco o cara notava, dali uns 5, 10 minutos que ela tinha ido embora, tinha dado um suposto número de telefone para ele, o cara notava que ela tinha levado a carteira dele, né? Que era, o nome dessa mulher acabou ganhando a alcunha de Ladra do Beijo, né? Ali no começo dos anos 2000. Também tinha um elemento, né, que ficava nas esquinas, escondido, com uma cinta batendo nas pessoas, né, que ganhou o apelido de Louco da Cinta, né, entre outros, né. Mas o que caracteriza, apesar de terem iniciado como personagens reais, ganharam elementos de lenda, porque a lenda urbana ela está muito associada a um folclore moderno, né, um folclore da modernidade. E cada vez que se fala um fato, alguém viu alguém conhece alguém que fez isso, né? Então tem lendas urbanas que são fantásticas. Por exemplo, da moça que foi numa boate, botaram Boa Noite Cinderela no seu uísque, na sua bebida, no seu drink, e ela acorda numa banheira cheia de gelo sem um rim, né? Toda cidade tem essa lenda urbana. Tem uma variação, né? É uma moça, é um moço, é alguém, mas toda cidade tem essa lenda urbana, né? Outra lenda urbana que é bem comum, que tinha em Cruz Alta ali nos anos 90, no comecinho dos anos 90, que eu me lembro muito bem disso aí, porque foi uma coisa que me assustou, né? Que diziam que tinha pessoas infectadas com HIV que estavam tirando sangue do seu corpo e injetando em carnes de açougues em Cruz Alta, né? E tudo isso se originou numa pessoa que foi flagrada realmente pela segurança de um supermercado com uma seringa com sangue perto das carnes, né?
Mas ninguém nunca viu essa pessoa ingerindo, colocando, mas supõe-se que ela ia fazer isso. Quando surgiu o HIV, inclusive, foi bem interessante porque começaram a surgir várias lendas nesse sentido, tipo o cara que seduziu a moça, e aí eles foram para um motel, passaram uma noite mágica, e na manhã seguinte ela acordou, o cara tinha sumido e tinha uma caixa preta com uma rosa preta dentro, dizendo bem-vindo ao mundo da AIDS, né? Teria acontecido em Cruz Alta esse fato, né? Isso eu também relato. Mas ninguém... É um folclore moderno que acaba indo de ouvido para ouvido. Outra situação, que isso eu conheço um cara que inclusive comprou uma área de terra e leva periodicamente sensitivas para essa área de terra para procurar enterros de dinheiro, né? Ou dinheiro enterrado, porque nas revoluções Cruz Alta teve essa situação de ter passado pelos grandes conflitos bélicos da história do Rio Grande do Sul. Nessa história, que é bem interessante, né? E nos relembra, né? Tem pessoas que teriam pegado suas pratarias, suas joias e escondido dos invasores, enterrando. E aí as famílias são dizimadas, são mortas, e aquele dinheiro, aqueles valores, aquele tesouro fica por ali enterrado. Aí tem uma lenda bem legal, Fernando, para finalizar isso, né? Que é assim: o cara chega, um senhor de idade, numa concessionária de veículo, maltrapilho e tal, e ele diz: quanto que custa esse carro? Os caras não levam ele muito a sério e tal, mas dão o preço para ele, meio que tentando expulsar o senhor dali. E o senhor vai lá e volta com uma mochila cheia de moedas de ouro, né, que ele teria encontrado em uma propriedade rural, e coloca ali sobre a mesa e compra o veículo. É uma lenda que também tem variações, mas eu ouvi muitas vezes que foi em Cruz Alta. Tinha um mendigo também, muito antigo em Cruz Alta, que existia uma lenda que ele era milionário, né? Mas são coisas assim que ele era milionário e que de vez em quando ele saía pela cidade para testar a fé das pessoas, né? Eu lembro que chamava esse mendigo aí de... Não digo mendigo, era um andarilho, né? Chamava ele de Boca de Rosa, né? Era bem interessante, assim. Tem várias histórias nesse sentido, em Cruz Alta, e personagens pitorescos que a gente não sabe de onde vem, né? Tem uma lenda também que um prefeito da cidade teria pegado os cachorros abandonados e largado numa cidade vizinha, e depois, quando essa cidade vizinha fechou uma casa psiquiátrica, teria pegado os malucos e jogado em Cruz Alta. E aí começou a aparecer um monte de figuras excêntricas e que causaram algum rumor com a polícia. Eu lembro de uma moça, inclusive, que tomou banho no calçadão, se tirando toda a roupa. Ela tomou banho no calçadão numa torneira que tinha ali no calçadão, ali no final dos anos 80. Ela tomou banho no calçadão enfim, sem nada, né? Como vê o mundo. Mas era isso, Fernando. O pessoal que está interessado no meu livro, tá lá no Lendas Urbanas de Cruz Alta. Você pode adquirir tanto no ICLEP quanto no Clube de Autores. Tá lá, e preços promocionais, inclusive. É um livro bem bom e divertido que eu escrevi com toques de humor. Uma lenda urbana, no que diz respeito a isso, é folclore moderno. É folclore moderno e passa de ouvido para ouvido. É como aquelas histórias que a gente ouve do Saci Pererê, da Cuca, do Bicho Tutu, sabe? É um folclore, né? Só que esse folclore sempre tem origem em alguma coisa que aconteceu. Valeu, Fernando. Obrigado pela oportunidade.